saúde. Mexa-se. Fazer uma atividade física com frequência faz bem para o corpo e para a mente, pois eleva a produção de serotonina, o hormônio do prazer. Faça massagem, acupuntura, yoga ou meditação. Essas atividades aumentam a flexibilidade, fortalecem os músculos, dão mais vitalidade e controlam o estresse. Divirta-se! Ter um hobby é um ótimo remédio para se distrair dos problemas e a diversão é fundamental para a felicidade. Já vamos abrir o programa com a doutora Tatiele mandando beijo, vai. Eu quero mandar um beijo para duas pessoas muito importantes, duas Madalenas. Uma minha tia, Madalena Baião, Zampiroli Baião, que está sempre assistindo o programa, e a outra minha vizinha, Madalena Otoé. Beijo carinhoso para vocês. Que delícia, beijo para vocês. Doutora, nós vamos dar continuidade aos acidentes domésticos, não é isso? Exatamente. Então vamos lá, pode falar. Semana passada a gente falou de uns riscos graves, como o de afogamento durante o banho, na piscina, que os pais também têm que ter cuidado para que a criança não se asfixie na hora da amamentação, na hora de dormir, com pequenos objetos como bichupeta, botões. Cuidado para a criança não desidratar, seja esquecendo ela dentro do carro ou deixando na praia sem água. E falamos sobre quedas. Quedas na hora de trocar a fralda, no andador, que a rodinha enrosca em tapete, em degrau e tomba, nas escadas, nas janelas, no beliche, nas cadeiras. Então, cuidado com a criança. Eu sei que toda vez que uma criança está na mesa, ela sobe na cadeira. Essa semana mesmo eu estava almoçando do shopping, tinha uma mãe lá se desdobrando para tirar uma criança de cima da cadeirinha de criança. Ou seja, ela estava muito alta, aquela cadeirinha perigosa, e a mãe estava lá, passando um aperto para tirar a criança. Então, a gente pode evitar esses acidentes que fazem com que as crianças parem no hospital, e sendo que a maioria deles podem ser evitados. Então, hoje nós vamos começar falando sobre queimaduras. Gente, essa queimadura é barra, né? Ai, queimadura é tão séria, Luz. Assim, as crianças, eu vi muitas fotos de crianças queimadas que não dá nem para trazer porque é muito triste. Então, cuidado primeiro na hora do banho. O que acontece? Acho que a gente consegue mostrar aqui, né, gente? Vamos lá, cuidado com queimaduras na hora do banho. Então, a gente precisa sempre testar a temperatura da água, Elusa. Nada de colocar água e já colocar o bebê. O pulso nosso é bastante sensível a uma pele fininha, tal qual é a pele do bebê. Então, testa, coloca o pulso na água, né? Aqui, como essa mulher está mostrando, ó, testa a temperatura da água para que a criança não se queime. Também é perigoso o fogão. Como o fogão é sério. Nossa, né? Mãe, a alça da panela, né? Nossa, que perigo. Sempre precisa, a alça tem que estar virada para dentro do fogão, porque se estiver aqui para fora, a criança pega a mãozinha e puxa sem querer e se queima. Olha, imagina uma frigideira caindo em cima dessa criança. Muitas crianças se queimam, por exemplo, de manhã na hora que, com a água do café, com panela de pressão, panela normal da cozinha, com coisas quentes, é um perigo. Então, criança perto de forno, perto de fogão, está proibido total. Nada de criança na cozinha. Outra coisa perigosa é na hora do almoço, porque muitas crianças puxam a toalha. Quando puxa a toalha, muitas vezes tem coisa quente. E ela não tem noção disso, né? Exatamente, tem coisa quente em cima da pia, então, em cima da pia não, desculpa, em cima da mesa, então uma travessa aqui com feijão, com qualquer coisa, uma sopa, pode cair em cima da criança e provocar queimaduras. E o álcool, né, Luz? O álcool é um grande perigo. É um grande vilão, né? É um grande vilão. O álcool fica disponível aí nos armários, perto da churrasqueira. Eu mesma, quando era criança, sabe o que eu adorava fazer? Vou te contar, mãe, o que eu adorava fazer quando eu era criança. Eu colocava álcool em cima da pia e colocava fogo. Não sabe? Eu adorava colocar fogo no álcool. Fogo no papel. Eu adorava fazer isso. Então, a criança vai brincar com fogo, né? E o álcool é muito perigoso. Por quê? Porque o álcool, ele propaga muito rápido o fogo e escorre na criança. Então, em casa, manter o álcool em gel, que ele tem um tipo de inflamação, não sei se é inflamação. Ele pega fogo de um jeito diferente, não tanto poder de fogo, inflamável. Muito obrigada. E, controla mais a quantidade para não deixar esparramar para a criança. Então, cuidado com o álcool. Cuidado na hora que estiver passando roupa. Gente, olha, já vi tanta criança que se queima por causa disso. Eu vi uma imagem terrível do ferrinho no roxinho da criança, marca de ferro, muito triste. Então, assim, muitas vezes é um momento que a mãe tem ali de estar perto das crianças. Então, está passando roupa e as crianças estão em volta. Mas, às vezes, uma tábua de passar roupa pode dar, uma coisa que é fácil de derrubar e pode cair um ferro em cima de uma criança. Ou a mãe se afasta e a criança vai brincar com o ferro e coloca a mão
por exemplo. A dor deve ser terrível. Queimadura é muito difícil, né? Tem vários graus. Então, cuidado nesse momento. Outra questão são as velas. Às vezes a criança tem medo de escuro e na roça, Luza, muitas pessoas ainda colocam vela para a criança dormir. Então a vela pode causar um incêndio. Então substitua a vela por lanterna ou pela lâmpada mesmo. A criança tem medo do escuro, mas os pais não precisam deixar vela acesa no quarto. Nem pensar. E às vezes a gente está falando de vela para dormir, mas muitas vezes a gente tem vela também para oração, acesa dentro de casa, né? As pessoas mantêm um altar, uma vela, e a criança pode se machucar com isso também. Então tem que ter cuidado. Tem que estar alto num lugar onde a criança não alcance. Outra coisa é um adulto estar, por exemplo, tomando um café com uma criança no colo. Às vezes essa criança mete a mãozinha na xícara, né, e o adulto derrama aquele líquido quente na criança. Então, no colo, ou é a criança, ou é o seu café, é a sua bebida. Não misture os dois, porque a criança, rapidamente, ela, né, mexe com as coisas ali, mexe com o adulto e pode causar um acidente. É bom a gente ficar atento a essas coisas, né? Muito. Porque a gente pode evitar, isso é o mais importante. O choque. Né? Isso acontece demais, a luz. Então, não só a criança de colocar o dedinho na tomada, mas como colocar objetos dentro da tomada. Eu me lembro que meu irmão colocava faca, né? Eu era doido para ficar colocando faca, minha mãe tinha que ficar vigiando ele. Hoje em dia, a gente tem as tampinhas de tomada, né? Que os pais devem proteger as tomadas da casa, colocando as tampinhas para que as crianças não tomem choque. Super importante essa tampinha, sabia? Muito. Uma outra questão que choque atinge muitas crianças é na hora de soltar pipa, por causa da energia elétrica. Então, muitas crianças, ó, lembrando, está escrito aqui perigo, lembrando que muitas crianças soltam pipa perto de fios e podem morrer eletrocutadas. Então, isso é muito grave. Então, vai soltar pipa? Vai, mas vamos para um lugar aberto, né, onde não tem fiação. Cuidado com isso. Exatamente. Né? Tá. Sem falar de cerol, que também pode machucar o pescoço das crianças. Você viu uma reportagem sobre isso? Lembrei por causa disso. Motoqueiro sofre muito com isso. Intoxicação. Os produtos de limpeza. Isso é um grande vilão. Porque, gente, as embalagens são coloridas, são bonitas, e claro que uma criança, não sabendo desse perigo, vai querer ir atrás. Imagina a criança então, beber, exatamente, uma criança pode beber, uma criança, né, pode sofrer um acidente por causa disso. Agora, mais perigoso que isso, luz, intoxicação, são esses produtos caseiros. Por que esses produtos são perigosos? Porque eles não têm no rótulo a identificação da substância que compõe. Então, às vezes, a criança vai parar no hospital e o médico não sabe exatamente qual procedimento tomar, porque não sabe o que tinha naquela embalagem. Olha isso! Então, isso é muito grave. As embalagens são coloridas, os líquidos são coloridos e a gente não sabe exatamente o que é. E a criança toma aquilo, porque normalmente a gente coloca em garrafa de refrigerante. Não é? Olha então, tá acostumado com aquela garrafa, verdade, já tá vê colorido e toma isso. Perigosíssimo. E aí eu coloquei uma imagem falando assim, como que a gente vê esses produtos e como que as crianças veem esse produto. Porque as crianças veem como brinquedo. A gente tem que imaginar de um elefantezinho, de uns ETs, né? Pra gente produto de limpeza, mas pra criança é brinquedo. Muito legal isso. Né? Então ela vai usar isso para brincar e pode ingerir. A intoxicação também por medicamentos. A gente precisa manter os medicamentos longe do alcance da criança. Não só medicamentos, como venenos também. Eu comi o quê, mãe? Como é que chama? Naftalina que eu comi? Não. Veneno de rato, eu comi veneno de rato. A criança colocou embaixo do guarda-roupa, eu engatinhava e lá fui. Minha mãe chegou e estava comendo isso, né? Então, cuidado com esses produtos, com remédio, com os venenos, porque a criança é curiosa e ela vai levar na boca. Ela não tem noção nenhuma. Né? Então, tome cuidado. Gente, é interessante, deixa eu falar uma coisa, Luza. Minha mãe ficou brava comigo semana passada, porque eu tô contando essas coisas, tudo que eu fiz quando eu era criança. Mas é bom contar, gente. Por quê? Ela vai me matar, tá dizendo? Porque é o seguinte, gente, a minha mãe é super cuidadosa. E mesmo tendo uma mãe cuidadosa, esses acidentes acontecem. Isso não acontece com mães negligentes que não estão tomando conta dos filhos. É uma distração, é fração de segundos. É por isso que a gente está atentando ao seguinte, a criança não pode ficar sozinha. A criança precisa de ter um adulto por perto. E a mãe mais cuidadosa do mundo... E a mãe dela é linda, viu? A mãe mais cuidadosa do mundo vai permitir, de alguma forma, que essas coisas aconteçam com os seus filhos. Agora, doutora, eu acho muito interessante quando você fala isso, porque por muitas vezes... acontecem coisas com os nossos filhos, com as babás, com as secretárias, isso. E a gente fala, aconteceu porque estava com ela. Não, acontece com a gente tranquilamente, não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, tenho certeza que aconteceu com seus filhos, vai acontecer com os meus e com todo mundo que está vendo a gente em casa. Né? O alerta vamos ficar atentos, que a maioria deles a gente pode evitar, né? Não todos.
Além dos remédios, os objetos cortantes. Cuidado com tesoura. Tesoura é coisa séria. Às vezes a mãe está lá costurando, tem uma tesoura numa gaveta fácil, a criança pega a tesoura e se corta. De tesoura, eu me lembrei certa vez que eu estava no hospital, Elisa, chegou uma criança, a mãe era costureira. A criança estava com uma agulha enfiada no olho. Então a mãe estava costurando, a criança estava perto e enfiou no olho. A criança chegou no hospital sem chorar, no colo da mãe, mas com a linha pendurada, tudo. Então, costureira, cuidado, tesoura, agulha, isso é muito perigoso. E tá lá, a mãe às vezes estava remendando a roupinha da criança, né, Luz? Uma mãe cuidadosa, mas que teve um acidente grave. Facas, muito cuidado com as facas. Facas na cozinha, né, assim como o fogão, as panelas e os líquidos quentes são perigosíssimos. Então, criança não tem que mexer nem com tesoura, nem com faca, nenhum objeto com o qual ela possa se cortar. Quando precisar utilizar, às vezes para uma atividade da escola, tesoura sem ponta e a mãe precisa ajudando, pertinho, né? E também temos os cuidados com os animais. Cachorro é um bicho fofo, o cachorro está acostumado com a gente, mas a criança mexe no cachorro de um jeito diferente. Ele morde. A criança pode puxar o pelo sem querer, puxar a orelha, a patinha e o cachorro morder. Então, nada de cachorro perto de bebê, por mais que o cachorro seja um cachorro da família e confiável. Então, vamos ficar atento com essas coisas. Com certeza, semana que vem tem mais? Só mais um. Então vai. Acho que só falta só mais um aqui. Cuidado com crianças atravessando a rua, com carros, com bola na rua. Cinto de segurança para criança, cadeirinha, sempre. E para terminar, arma de fogo. Muitas crianças acabam tendo um acidente grave em casa porque o pai e a mãe têm uma arma de fogo. Gente, achei muito legal esse programa, sabe? De suma importância. Que bom. Parabéns, doutora. Muito obrigada pelo carinho de sempre, de estar aqui conosco, tão atenciosa. Muito obrigada mesmo. Nós precisamos de estar juntas mais. A gente precisa sair juntas. Tem alguma festa pra gente? Vamos descobrir? Olha aqui, a gente vai chamar agora dicas de saúde ou a gente já vai direto lá pro Fabrício? Vamos direto lá pro Fabrício. Tati, você é Flamengo? Não sou nada, não. Vai virar. Dica de saúde? Então vamos lá, solta a nossa dica de saúde aí.